Salve, salve, meu querido aluno, minha querida aluna, dando sequência, dando continuidade, histórico da Seguridade Social, trabalhando a Previdência. A Previdência, quando surgiu pela primeira vez no Brasil, vimos no bloco anterior, com a Lei Eloy Chaves, em 1923. Depois nós tivemos na Constituição, em 1934, a primeira vez numa Constituição, não foi isso? E nós dissemos no bloco anterior que em 1923, a lei que trouxe pela primeira vez a Previdência no nosso país foi a lei chamada de Lei Eloy Chaves. O que é a Lei Eloy Chaves? Era um deputado do estado de São Paulo, de Jundiaí, chamado Eloy Chaves. Esse deputado que criou, idealizou e conseguiu a aprovação de uma previdência para os ferroviários. Então, os primeiros a serem protegidos foram os trabalhadores de ferrovias. Depois, essa sistemática se espalhou, então, para outras empresas que ficava obrigada a criar uma caixa de aposentadoria e pensão para os seus empregados, ok? Com o passar do tempo, na era Vargas, Getúlio Vargas, década de 30 em diante, passamos a ter a modificação. Deixou-se de ter caixas de aposentadoria e pensão por empresas e sim institutos de aposentadoria e pensão por segmento econômico. Tivemos os bancários, IAPB, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários, que abarcava todos os bancários do nosso país. Todos contribuíam para o IAPB, que era o Instituto de Aposentadoria e Pensão, que administrava, recebia as contribuições e garantia pagamento de aposentadorias e pensão por morte. Também tínhamos no comércio o IAPC, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários, o IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, e assim sucessivamente, ok? Então era por institutos de aposentadoria e pensão. Só que esses institutos, por segmento econômico, traziam uma certa desigualdade, uma certa incoerência no seguinte sentido. Os bancários, por exemplo, tinham mais direitos do que os comerciários, por exemplo. Então o que o governo fez? Editou uma lei em 1960, a LOPS. O que é a LOPS? É a Lei Orgânica da Previdência Social. Foi a primeira lei da Previdência Social, uma lei orgânica. LOPS, a Lei 3.807 de 1960. Essa lei de 1960, ela trouxe uma só regra de contribuição e de benefício para todos os institutos de aposentadoria e pensão. Então não importa se é bancário, industriário ou comerciário. A regra é essa, vai contribuir todos os meses dessa maneira e para ter acesso a benefícios, são esses benefícios preenchidos estes requisitos. Então trouxe as regras do jogo da aposentadoria, unificou, todos com as mesmas regras de contribuição e de benefício. Então o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos bancários, industriários, comerciários e todos os outros institutos que existiam, a mesma regra de previdência para todos, certo? A partir do momento que todos estavam com a mesma regra para contribuir e para ter acesso a esse benefício, isso oportunizou o fim dos IAPBs, dos Institutos de Aposentadoria e Pensão. O fim. Então nós tivemos a criação da LOPS em 1960, trazendo a mesma regra para todo mundo, e aí quando chegou em 1966, criou-se o INPS. O INPS. E o INPS pôs fim aos IAPs. Então os IAPs deixaram de existir. Por que deixaram de existir? O INPS, já que a regra é a mesma, para todo mundo contribuir e ter benefício, um só órgão passou a cuidar de todos os trabalhadores brasileiros. Como é hoje o regime geral de previdência social, cuida de todos os trabalhadores brasileiros, o INSS. Não é uma previdência para os bancários, outra previdência para os comerciários, não é assim, é uma previdência para todo mundo. Então deixou de existir segmentos econômicos IAP e passou a ter o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, ok? Em 1966. Tá? Em 1977 foi criado o SIMPAS, que é um Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Então tentou se organizar, mais ou menos é uma ideia de seguridade social que nós temos hoje. Então, Previdência, Assistência Social e Saúde. Tentou se organizar. Falou, vamos deixar assunto, só que chamava SIMPAS, que é Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Então o que é o SIMPAS? Quais órgãos que integram o SIMPAS? O SIMPAS que surgiu em 1977, que é importante que o colega saiba disso para o concurso do INSS, que exige histórico, que existe um método mnemônico para o colega recordar, não esquecer, que é difícil. Se cair alguma questão perguntando quem integrava o SIMPAS, lembre-se difícil. Difícil é o método mnemônico, para o colega lembrar que D, I, F, I, C, L, I, L
é o início das palavras dos órgãos que formavam os SIMPAS, que nós vamos ter D de DATAPREV, que é o único órgão que existe até hoje. DATAPREV existe até hoje. Bem, existe até hoje no âmbito federal a DATAPREV, que é responsável pela parte informática da Previdência. INPS, que não existe mais, veremos. FUNABEM, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, não existe mais. INAMPS cuidava da saúde em nosso país, não existe mais. SEMI, Central de Medicamentos, não existe mais. IAPAS era a administração, a parte da contribuição. Contribuição era com IAPAS, que administrava. E LBA, Legislação Brasileira de Assistência, que era assistência social, que não existe mais, ok? Então, o único órgão que existe até hoje é a DATAPREV, os outros não existem mais. Então, o que nós temos que saber? Tudo começou com caixas de aposentadoria e pensão, depois Instituto de Aposentadoria e Pensão, por segmento econômico, depois INPS, e depois se organizou um SIMPAS. O que é um SIMPAS, ok? Continua tendo o INPS, o INPS continua, está aqui o INPS, ok? Continua existindo. Só que dentro de uma estrutura que trabalhava não só previdência, mas também assistência social e saúde, ok? Que era chamado de SIMPAS, certo? Depois tivemos a Constituição Federal de 88, Constituição Federal de 88, que criou a Seguridade Social, Sabemos que a primeira vez que surgiu Seguridade Social no país foi na Constituição de 88, já sabemos disso, certo? Pois bem, com a Constituição de 88 nós vamos ter em 1990 a criação do INSS. Então o INSS surgiu em 1990, certo? Quando surgiu o INSS, e agora atenção, muita atenção. Quando surgiu o INSS não foi a transformação do INPS. Cuidado, para tudo que você está fazendo, ok? Porque o examinador derruba muita gente com essa questão. O INSS não é a simples transformação da sigla INPS em INSS, não é isso. O INSS é a fusão de dois órgãos. O INSS é a fusão do INPS com o IAPAS. Então diz o artigo 17 da Lei 8.029 que fica criado o INSS fruto da fusão de dois órgãos, o INPS mais o IAPAS. Esses dois juntos formam o INSS. Então veja, qualquer questão que não pode dizer, olha, o INSS foi criado transformando-se de INPS em INSS. É certo? Não. O INSS foi criado com a soma, com a fusão, ok? Do IAPAS ao INPS. A fusão desses dois. Então nós temos INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, mais Instituto Nacional de Administração de Previdência e Assistência. O que é isso, meus amigos? Colega entender. O INPS era o órgão que nós tínhamos, que era responsável, o INPS, bem, para garantir benefícios de aposentadoria e pensão aos trabalhadores. Então, o trabalhador quisesse se aposentar, ele ia onde? Ia no INPS. Quer se aposentar? Queria se aposentar? Ia no INPS. Uma empresa que paga contribuição previdenciária, estava em dívida, estava devendo, queria renegociar a dívida, queria parcelar, tinha que ir onde? No IAPAS. Então, o IAPAS cuidava da parte de contribuições previdenciárias. E o INPS, a parte de atender os benefícios previdenciários, atender os trabalhadores. Certo? Porque a Previdência tem dois braços. Um de receber recursos de contribuição previdenciária, para encher os cofres da Previdência. E o outro para garantir proteção previdenciária, benefícios previdenciários, ok? Então, um para arrecadar, outro para garantir proteção previdenciária. Certo? Quando foi criado o INSS foi fruto desses dois órgãos. Então, o INSS, a um só tempo, o INSS cuidava do quê? De recepcionar os trabalhadores para conceder benefícios e também as empresas para tratar de contribuição previdenciária. Então, na agência do INSS, eram atendidos os trabalhadores que queriam se aposentar e também as empresas que queriam renegociar a dívida, certo? Ok? Na Previdência e INSS. O INSS cuidava dessas duas partes, os dois braços da Previdência, o INSS cuidava. Só que com o passar do tempo, o governo achou, falou, poxa, não está muito certo isso, não está sendo muito produtivo. Por quê? Tinha a Receita Federal do Brasil, que cuidava dos tributos federais, menos contribuição previdenciária.
E o INSS tinha os auditores fiscais da Previdência, o auditor fiscal do INSS. E o auditor fiscal do INSS ia na empresa. E a empresa, poxa, o senhor está vindo aqui hoje? Estou. O que o senhor quer? Quero todos os seus livros de contabilidade. E a empresa fornecia. Aí o auditor fiscal do INSS analisava os livros só olhando contribuição previdenciária. O resto não interessava para ele, só a contribuição previdenciária. Devolvia os livros para a empresa e falava, ok, tudo bem, encerrei aqui a minha auditoria. E ia embora. No mesmo dia, à tarde, chegava outro auditor fiscal da Receita Federal. E a empresa falava, poxa, teve outro colega seu hoje pela manhã. Ah, mas ele era do INSS. Eu quero ver os seus livros contábeis. Os mesmos livros? Sim, os mesmos livros para aquele auditor fiscal da Receita, que olhava os livros de contabilidade da empresa, somente olhava todos os tributos federais, menos contribuição previdenciária. Então o que o governo entendeu? Olha, não faz sentido. Vamos retirar do INSS a parte de contribuição previdenciária. Então o INSS cuidou desde 1990 até 2007. Então, de 1990 até 2007, o INSS cuidou tanto a parte de contribuições previdenciárias quanto de benefícios previdenciários. Cuidou, ok? Mas a partir de 2007, o governo mudou. Tirou das mãos do INSS a parte de contribuição previdenciária e passou para a Receita Federal, que a Receita Federal passou a ter até um novo nome. Passou a ser Secretaria da Receita Federal do Brasil. Secretaria da Receita Federal, era só isso, aí passou a ser do Brasil. Essa lei mudou, que foi um marco para dizer, olha, a partir desse momento, a Receita Federal abarca todos os tributos federais. A partir desse momento, a Receita Federal abarca todos os tributos federais. Antes tinha uma exceção, tinha uma ressalva, contribuição previdenciária. Agora não tem mais. Todos os tributos federais, certo? E aí o artigo 2º falou, olha, Receita Federal, você vai cuidar agora de planejar, executar, acompanhar, avaliar, todas as contribuições previdenciárias. A Lei 8.212 trata das contribuições previdenciárias. Então, todas as contribuições previdenciárias passaram a ser da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não mais do INSS. Então, desde 2007, o INSS não cuida de contribuição previdenciária. O INSS não cuida. Então, nenhuma empresa vai no INSS renegociar a dívida com a Previdência. Não vai. Okay? Onde que a empresa tem que ir? Tem que ir na Receita Federal do Brasil. Então, a Receita Federal, desde 2007 até hoje, até hoje, a empresa em dívida que não está pagando, quem vai fiscalizar as empresas, a empresa que quiser renegociar a dívida, quiser saber se tem dívida, se quiser certidão negativa de débito, tem que ir na Receita Federal do Brasil, ok? Então, a Receita Federal do Brasil que cuida de contribuições de todos os tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, ok? E o INSS? O INSS cuida dos trabalhadores, o INSS cuida dos benefícios previdenciários. Então, todo e qualquer trabalhador que queira se aposentar continua tendo que ir numa agência da Previdência Social. Vai lá no INSS, vai recepcionar o requerimento, vai analisar o requerimento de aposentadoria, ou de pensão por morte, ou de salário e maternidade, ou de auxílio reclusão, nós vamos ver todos os benefícios. Vai analisar, se estiver ok, concede, se faltar alguma coisa ou não tiver direito, é indeferido pelo servidor público do INSS, ok? Então, o INSS não cuida mais de contribuição previdenciária. Já cuidou, mas não cuida mais. Perceba que voltou a ser como era no passado, ok? Voltou a ser como era no passado, porque lá no século passado nós tínhamos um órgão INPS, o outro era IAPAS. INPS era para os trabalhadores requererem aposentadoria. O IAPAS era para tratar de contribuições previdenciárias, as empresas para renegociar a dívida, saber como é que estava a sua dívida com a Previdência, certo? Aí foi criado o INSS, cuidou dos dois, até o ano 2007. 2007 em diante, que é hoje, que tem que ser escolhido na prova, o INSS cuida só de benefícios previdenciários. A parte de contribuições está com a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Certo? Entendido? Perfeito? Pois bem, assim o é. Mas a lei trouxe 3 ressalvas, 3 exceções. 3 ressalvas, 3 exceções, dizendo, olha, contribuição previdenciária é lá na Receita Federal do Brasil. Mas não vamos ser também totalmente burocráticos. Por quê? Tem os trabalhadores. O trabalhador brasileiro, ele quer se aposentar. Só que para ele se aposentar, o que ele quer saber? Se ele está contribuindo certo, se falta muito tempo para contribuir, quanto tempo ele já contribuiu.
Então, o atendimento do trabalhador, ainda que seja de contribuição previdenciária, é no INSS, diz a lei. Então ele vai dizer, olha, cabe ao INSS. Então, essa lei que passou para a Receita Federal do Brasil, as contribuições previdenciárias, disse, olha, mas fica com o INSS. O quê? Emitir certidão sobre tempo de contribuição. Certidão de tempo de contribuição. Quem é que quer uma certidão de tempo de contribuição na Previdência? É o trabalhador. Por que o trabalhador quer essa certidão de tempo de contribuição? Para saber quanto tempo ele já contribuiu. Vai constar lá, olha, já contribuiu 18 anos. Quando o trabalhador pede essa certidão e está escrito que trabalhou 18 anos, qual a próxima pergunta que esse trabalhador vai fazer lá para quem está dando a certidão para ele? Moço, falta muito para me aposentar? É isso. E a Receita Federal do Brasil, eles vão saber responder? Não vão. Então é o próprio INSS. Então o trabalhador quer saber como está a vida contributiva? Está contribuindo certo ou está errado? Tem contribuição em aberto? Está pendente alguma coisa? É no INSS. Então trabalhador é no INSS. Empresas não. Empresa é na Receita Federal do Brasil. Certo? Também nos fala que o INSS, apesar da Receita Federal do Brasil arrecadar as contribuições, fiscalizar as empresas, esse dinheiro a Receita Federal do Brasil não mexe. Só vai juntar, só vai amealhar, só vai arrecadar esse dinheiro. Quem cuida, quem administra é o INSS. Então cabe ao INSS gerir esse fundo, esse dinheiro do regime geral. Então a Receita Federal do Brasil vai correr atrás das empresas, vai fiscalizar as empresas, vai promover processo de auditoria fiscal contra a empresa que esteja devendo. Bem, mas o dinheiro, uma vez que entrou nos cofres públicos, quem cuida é o INSS. É o INSS que administra, que vai gerir esse fundo, ok? Então cabe ao INSS gerir o fundo, os recursos, o orçamento da Previdência, o valor de recursos nos cofres públicos para a Previdência, ok? Terceira e última exceção. Então, contribuição previdenciária é Receita Federal do Brasil. Última exceção. No momento em que o INSS está atendendo um trabalhador, o trabalhador está requerendo uma aposentadoria, e o INSS constata e fala, olha, você não tem direito à aposentadoria. Mas por quê? Não tem, porque o ano passado você deixou de contribuir 3 meses. Tem 3 meses em branco que você não contribuiu. Poxa, o que eu faço agora? Você tem que pagar, para se aposentar hoje, tem que se pagar aqueles 3 meses que ficarem abertos. Seria muita burocracia que tivesse que parar o atendimento no INSS, esse trabalhador tivesse que agendar um dia lá na Receita Federal do Brasil para verificar as 3 contribuições faltantes, para gerar uma guia com juros e multa, para ele pagar no banco, para depois voltar no INSS novamente. Seria muita burocracia. Então a lei nos fala, olha, compete ao INSS apurar a contribuição previdenciária devida pelo trabalhador, com juros e multa, emitir a guia para atendimento conclusivo de aposentadoria. Então, se é para uma aposentadoria, é o INSS. O INSS vai ficar, não, eu imprimo aqui, olha, aqui, ó, esses 3 meses, olha, de contribuição, com juros e multa, dá esse valor. Se o senhor pagar, já volta aqui no guichê, a gente já conclui a sua aposentadoria aqui já, certo? Então, calcular, compete ao INSS, calcular o montante das contribuições previdenciárias, emitir o documento que é a guia de pagamento, né? Com vista a atendimento conclusivo para a concessão ou revisão de benefício requerido. Certo? Perfeito, meus amigos? Entendido? Pois bem, meus amigos, com isso nós vimos então, juntos, ok? Que o INSS quer, vamos lá, o resumo do seu caderno, ok? Histórico da Previdência. Tudo começou no Brasil com a Lei Eloy Chaves. Lei Eloy Chaves, no ano de 1923, dia 24 de janeiro de 1923. Começou com Caixa de Aposentadoria e Pensão, depois IAPs, Instituto de Aposentadoria e Pensão por segmento econômico, ok? Depois foi criada uma única lei, uma única legislação para todos os IAPBs, chamada de LOPS, Lei Orgânica de Previdência Social, em 1960, certo? Depois que já tinha uma lei trabalhando de uma só forma a contribuição e os requisitos para benefício previdenciário e quais benefícios, ficou fácil para o governo, alguns anos depois, em 1966, extinguir os IAPs. Bem, extinguiu os IAPs e ficou nas mãos criando o INPS. O INPS que passou a cuidar de previdência no Brasil, certo?
Existia um outro órgão, que era IAPAS, cuidava de contribuição. Então, INPS e IAPAS. Depois foi criado o INSS, que era a fusão do INPS com o IAPAS. Fusão. Então, veja, não substituição do INPS, singela, e sim a fusão do INPS ao IAPAS. E o INSS, quando foi criado, cuidava tanto da parte de contribuições quanto de benefícios. Acontece que, a partir de 2007 até hoje, o INSS cuida só de benefícios previdenciários. Tudo que envolva contribuição previdenciária é na Receita Federal do Brasil. Tudo qualquer tributo federal, Receita Federal do Brasil. 3 ressalvas. Uma, certidão de tempo de contribuição. É o próprio INSS quando atende o trabalhador. 2, gerir os recursos do regime geral é o INSS. A Receita arrecada, mas quem cuida, quem administra é o INSS. Aqui esse dinheiro. E 3, no atendimento de aposentadoria, qualquer contribuição faltante é o INSS, que vai apurar, emitir a guia para o trabalhador pagar, recolher e concluir o processo de aposentadoria. Ok? Perfeito? Pois bem, dito isso, vamos para o nosso Hora de Gabaritar. Juntos, eu quero resolver algumas questões, quero saber a desenvoltura. Temos agora atenção total. Eu quero que o colega agora faça qualquer distração, desliga a TV se estiver por perto, peça 1 minuto para os familiares que estão lhe rodeando, fala agora, tenho que me concentrar, responder e gabaritar, porque esse é o objetivo, é fazer bonito lá no dia da prova, ok? Então vamos lá. Essa questão, vejam só, como o colega responderia? Qual a primeira norma legal a instituir Previdência Social no Brasil? Qual a primeira norma legal a instituir Previdência Social no Brasil? Letra A, Constituição de 1824. Letra B, a Constituição de 1946. Letra C, a Lei Áurea. Letra D, a Lei Orgânica da Previdência Social de 1960. Letra E, o Decreto Legislativo 4682, de 24 de janeiro de 23, conhecido como Lei Eloy Chaves. Qual é a resposta correta? Qual a assertiva? A, B, C, D ou E? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Resposta exata é a primeira lei a criar previdência no Brasil, a Lei Eloy Chaves, 24 de janeiro de 1923. Essa é a resposta correta. Ok? Tranquilo? Certo? Ótimo! Parabéns! Eu percebo o sorriso estampado no seu rosto. O colega com certeza acertou, não é isso? Parabéns. Próxima. Agora de técnico do INSS, FCC 2012. O INSS, autarquia federal, resultou da fusão das seguintes autarquias. Letra A, INAMPS com SIMPAS. Letra B, IAPAS com INPS. Letra C, FUNABEM com SEMI. D, DATAPREV e LBA. Letra E, IAPAS e INAMPS. Qual a assertiva correta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Resposta exata é a alternativa qual? Alternativa B, IAPAS e INPS, ok? Tenho certeza que o colega também acertou essa, não é isso? Eu tenho certeza, ok? Me mande lá no Hermes Arraes Alencar, lá no Instagram, uma mensagem dizendo, professor, estou caminhando bem, professor. Aguarde sua mensagem, ok? Meus amigos, então, mais uma resolvida. Próxima. Com base no que dispõe a Constituição Federal e a legislação previdenciária, julgue o item a seguir, se é certo ou se é errado. Segundo a disposição constitucional, a Previdência deverá ser organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo, porém de filiação facultativa. Certa ou errada essa assertiva? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Certo ou errado? O que o colega marcou? Quero saber. Certo ou errada? Meus amigos, está errado. Então, segundo a Constituição, segundo a Constituição, artigo 201 da Constituição Federal, a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral. Isso está certo, regime geral. Caráter contributivo, isso está certo. Porém, filiação facultativa, isso não. Filiação obrigatória, ok? Portanto, errada essa assertiva, está incorreta. Então, muita atenção. Filiação obrigatória. Previdência e filiação obrigatória, certo? Próximo. Técnico do INSS 2012 indagou ao candidato. É correto afirmar que a Seguridade Social compreende? Seguridade Social compreende. Letra A, assistência social, saúde e a previdência.
Letra B, assistência social, o trabalho e a saúde. Letra C, o sistema tributário, o lazer e a previdência social. Letra D, a educação, a previdência e a assistência social. Letra E, a cultura, a previdência e a saúde. Qual a assertiva correta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tem certeza que o colega já matou essa questão, não? Isso está fácil. Sim, depois do nosso estudo, o colega vai dizer que tudo fica muito fácil e gabaritar é o nosso objetivo. Letra A, Seguridade Social compreende previdência, assistência social e saúde. Ok? Esses são os três ramos que juntos formam a segurança social, a seguridade social. Certo? Parabéns, meu amigo. Próxima. Bem, no contexto da segurança social, assinar se está certo ou errado. Se essa assertiva é certa ou errada. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa exclusiva dos poderes públicos, destinado a assegurar direito relativo à saúde, à previdência e assistência social. Essa assertiva está certa ou está errada? Dou-lhe uma, certa ou errada? Dou-lhe duas. Terceira, hein? Terceiro momento, terceira hipótese para o colega responder agora, ok? Vamos lá. Certo ou errado? O que o colega respondeu? Certo ou errado? Então, está errado. Como errado, professor? Está errado. Mas está aqui, olha, saúde, previdência e assistência. Estão os três ramos. Sim, mas aqui nos fala, o artigo 194 da Constituição do Conselho nos fala que a iniciativa, hein, de quem a iniciativa de Seguridade Social? Não é exclusiva dos poderes públicos. A iniciativa é dos poderes públicos e da sociedade, ok? Por isso está errado, não corresponde ao conceito constitucional. Aqui diz que a iniciativa é exclusiva dos poderes públicos. Não é exclusiva. É dos poderes públicos e da sociedade, ok? Próximo. A Seguridade Social compreende o conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar direitos relativos, direitos que proporcionam a dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, as políticas públicas de ações afirmativas destinadas à população negra, representadas, entre outras, pelo sistema de cotas para negros, que garante vagas em universidade pública para um segmento que, durante bastante tempo, foi excluído das dinâmicas sociais, são exemplo de atendimento do mandamento constitucional para a Seguridade Social. Quero saber de você, esse enunciado está certo ou está errado? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Professor, um pouco mais de tempo. Dou-lhe três. O que o colega respondeu? Certa ou errada? Meus amigos, está errado. O enunciado está errado. Professor, como assim? Tem cotas para negros em universidade? Tá certo. Calma. Não está se discutindo se é certo, se não é certo ter cotas para negros, população negra. Não está se discutindo, né? Se isso faz parte da educação ou não, se existe isso no nosso país. Não é isso. Está dizendo se o palco para debate desse tema é na Seguridade Social. Integra a Seguridade Social? Resposta é não. A Seguridade Social não cuida da educação. O ramo da educação não integra a Seguridade Social. E o que foi dito aqui integra justamente política pública de educação. E educação não integra a Seguridade Social, ok? Errado, portanto, Seguridade Social é previdência, assistência e saúde. O ramo da educação, que é onde existe a questão, a legislação envolvendo cotas para negros na universidade, não integra a Seguridade Social. Certo? Compreendido? Maravilha, meus amigos. E com isso nós fechamos nosso Hora de Gabaritar, que espero que o colega tenha saído bem. Aliás, me mande lá no @hermes_alencar, lá no Instagram. Quero saber o seu desempenho. Se saiu bem, caminhou bem, sim ou não. Aguardo a sua mensagem, perfeito? Fechamos, portanto, aqui este bloco, agradecendo aos colegas, para iniciar, a partir do próximo bloco, outro tema importante que envolve os princípios constitucionais da Seguridade Social, temática altamente indagada no concurso do INSS, ok? Aqui, professor Hermes Arraes, agradecendo mais uma vez
a sua presença comigo aqui neste ambiente online, caminhando em passos fortes e firmes rumo à aprovação, ok? Gabaritar, essa é a meta. Não perca isso da sua mente em hipótese alguma. Caminhando as nossas aulas aqui no Complexo Jurídico FTS, o colega vai conseguir e vai chegar na aprovação do seu concurso público, do certame, concurso do INSS, ok? Bons estudos, um forte abraço e sucesso!